Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa mais nova aula. Vocês ouviram falar muito ultimamente sobre pré-socráticos, né? E a gente aprendeu que os filósofos pré-socráticos eles têm esse nome para situar a gente historicamente como filósofos que surgiram antes de Sócrates, né? Pré-natal, pré-escola, ou seja, aquilo que vem antes, né? De Sócrates. E a gente aprendeu, na verdade, a essência do que significa esse período do pensamento, que é justamente um pensamento voltado para o entendimento da natureza, certo? Então, os primeiros filósofos eles perceberam que havia um sentido na natureza e buscaram entender esse sentido, né, e transformar isso em conhecimento. E usaram para isso o que a gente chama de logos, né, que é justamente esse conhecimento racional, né, e não mais aquele conhecimento mítico. Então, basicamente, o que nós falamos foi isso. Né, um grupo de indivíduos chamados de pré-socráticos, que também podem ser chamados de filósofos da natureza. Tá? Então, se cair no Enem alguma coisa assim, você já sabe que quando se fala de pré-socráticos, você está lidando com a natureza, certo? E se essa compreensão da natureza, né, eles entendiam que a natureza não era caótica, né? Portanto, a natureza ela tinha algum ordenamento possível de ser transcrito e transformado em conhecimento. Então, a fruta cai de uma árvore, ela apodrece, as formigas, os insetos né, pegam ali a polpa junto com as sementes, as aves também, se cair e rolar para dentro de um rio ou riacho, os peixes também vão comer, vão levar as sementes para outro lugar, o próprio rio vai levar, e isso vai se desenvolver. Daqui a uns 3, 4 anos já vai ter uma nova árvore, né? E que também vai gerar frutos, e assim o ciclo permanece. Né? Então a própria ideia de desequilíbrio ambiental, que a gente ouve muito, né, de impactos ambientais, só existe um desequilíbrio ambiental porque existe um equilíbrio na natureza. Foi justamente isso que os pré-socráticos perceberam. A questão é, será que esse olhar ele permaneceu só na natureza? Será que esse olhar de investigativo, né, que caracteriza o pensamento pré-socrático, será que ele permaneceu apenas voltado para a natureza? Não. Algum tempo depois, certo? Você vai ter o foco agora voltado para o próprio ser humano. É quando ao invés de se apenas observar a natureza, observa-se a si próprio. Né? E é justamente aí que não se fala mais em pré-Socrates, sim em filosofia socrática. Porque o Sócrates é o primeiro filósofo que traz a questão assim, relevante, né? Filósofo mais conhecido, relevante, objeto de debate, foi o primeiro que trouxe essa questão humana para si próprio, assim, pro centro das discussões, né? Então, para si próprio no sentido de será que eu posso me conhecer nesse sentido que eu quis dizer, né? Então, daí a frase conhece-se a ti mesmo, que não é uma frase do Sócrates, mas ela representa bem o pensamento socrático. Ela aparece no filme do Matrix, quando o personagem principal, o Neo, ele ainda na trama, nesse momento da trama, ele não sabia muito bem qual era o seu papel, o que ele deveria fazer, né, qual era a sua função ali naquele contexto todo maluco, todo, né, pós-apocalíptico e tal. E aí ele vai para um oráculo, que na verdade é uma senhora, e ela explica para ele, basicamente, que ele precisava se conhecer. Né? Ela não dá a resposta pronta para ele. Ela indica que a resposta está dentro dele. Certo? Então isso caracteriza o pensamento socrático, porque Sócrates acreditava que a verdade, o conhecimento está dentro de nós. Então você precisa, de alguma maneira, fazer isso aparecer. Né? É como se estivesse dentro de nós num estado bruto, mas ele precisa ser lapidado. Sabe a joia quando ela está naquele formato, né, lapidado já de joia, né? Mas ela não, na natureza ela não está assim. Né? Então ela está em estado bruto, certo? Então o Sócrates, depois do Platão, eles também vão defender isso, de que o conhecimento está em estado bruto dentro de nós e precisa ser lapidado para ser melhorado.
Então, isso é bem interessante, porque se você pegar o pessoal da psicologia, eles vão dizer justamente isso, né? Que o Sócrates também é uma espécie de pai da psicologia, né? Justamente por conta disso, porque a psique ela trata do eu. E a palavra psique ela significa o eu, né? Aquele que. O eu, você, cada um de nós é um eu. Né? E só que, assim, nós não estamos isolados um do outro. Né? Por que a gente se conecta? Porque existem ideias. Né? E as ideias elas não são aleatórias, elas não são relativas, certo? Pelo menos para o Sócrates não. Então existe um conceito, esse conceito ele precisa ser compreendido, né, para se chegar na forma mais verdadeira dele, certo? E isso se faz através do pensamento, do diálogo, mas sobretudo do pensamento que é a manifestação da alma. Quando eu falo alma aqui, tá, gente? Eu falei em sala de aula para alguns aí que já tiveram a oportunidade de assistir essa aula. Quando eu falo em alma, nós não estamos falando de espírito, de fantasma, de assombração, nada disso. Tá? A alma aqui é o significado de eu, né? É uma alma presente, certo? Então, geralmente quando se fala em alma de alguém que já morreu, aquela coisa, né, de fantasma e tal, esse sentido não interessa para a filosofia, certo? A alma ela tem um significado enquanto ser vivo. É quando você está vivo, você tem automaticamente o dever, certo, de produzir o conhecimento verdadeiro. E aí, como eu disse, ocorre que isso não acontece porque a gente está num estado bruto. Né? E nos diálogos de Sócrates com os mais jovens, era bem perceptível isso, porque ele ia conversando, mas ele não impunha. Sócrates não chegava, não tinha o hábito de chegar e dizer assim: olha, você está errado, certo? O correto é isso. Ele não entregava a resposta pronta. Né? Como ele entendia que a verdade estava dentro de cada um de nós, dentro dessa alma, mas ela precisava ser trabalhada, ser lapidada, então ele desenvolvia a ideia de que, através de um diálogo, a pessoa ela vai se obrigar a ter que pensar, ela vai se obrigar a ter que organizar o seu próprio pensamento, né? E delimitar aquilo que é e aquilo que não é. Isso aí a gente remonta àquela nossa primeira aula sobre conceitos. Vocês lembram, né? De conceito de amor, de amizade, de justiça, de coragem, né? Ou seja, quando a gente lida com conceitos, né, vocês devem lembrar que eu falei isso nessa aula, nós temos um trabalho de levantar uma certa fronteira para definir aquilo que é, porque se não tiver essa fronteira, eu não vou saber definir o conceito. Né? Então, se eu não me engano, não sei se eu, agora não lembro se eu usei o conceito de amizade, mas ele vale aqui. Né? Se eu tenho o conceito de amizade e ele não tem essa fronteira para delimitar o que ele é, ou seja, o que está dentro delas é pertinente à amizade, o que está fora não é. Então, no desdobramento da vida prática, cotidiana, se eu não tiver essa fronteira, eu também não vou ter essa fronteira nas relações. Então, qualquer um vai ser meu amigo, certo? Inclusive o pior dos amigos, certo? Então, e aí eu vou pôr em risco, né, enfim, meu sentimento, às vezes, dependendo da situação, até minha própria vida. Né? Recentemente, agora, teve uma notícia de uma dubladora que foi assassinada porque ela acolheu na casa dela um amigo que ela conheceu numa clínica durante um tratamento psiquiátrico, né? E ela foi ajudar o cara, levou ele para casa, ele foi lá e matou, entendeu? Então, ou seja, é preciso nós termos critérios de amizade, mas isso aí não é uma coisa que se aprende só. O Sócrates vai dizer, olha, tudo bem, existe a experiência de vida, existe, mas você tem o conceito. O que é amizade? Né? Desrespeito faz parte da amizade? Não, então ele fica fora. Né? Carinho faz parte de amizade? Sim, então ele fica dentro. Então é esse jogo lógico de eliminação e adição. Né? E isso é uma coisa que é feito com pensamento mesmo. Você vai com pensamento lógico. Né? Então o Sócrates ele trouxe o logos, que era uma coisa lá dos pré-socráticos, para analisar o próprio ser humano. Para analisar esse eu, para fazer melhorar esse eu. Certo? Ele dizia que as pessoas sofrem por ignorância.
que significaria isso, dizer que as pessoas sofrem por ignorância? Significa dizer que quanto mais ausência de conhecimento sobre conceitos que dizem diretamente a minha vida, né? Foi isso que foi o tema da primeira aula, né? Nós não podemos simplesmente abrir mão dos conceitos porque eles dizem respeito à nossa vida. Então, se eu não tenho posse desse conhecimento, eu aumento a probabilidade de sofrer por eles. Basicamente isso. Então, se eu não tenho, né, digamos que por pura preguiça, não quero pensar sobre o negócio de amizade, né, isso aí e tal, não quero me interessar por isso. Tá, mas em algum momento eu vou sofrer as consequências disso. Porque esse pensamento ele não é uma coisa, um enfeite, certo? Uma coisa assim, tipo, olha, o cara é um intelectual e tal. Não. É um conhecimento que está voltado realmente para a vida. Então, se eu não pensar o conceito, se eu negligenciar o conceito, eu vou colher algum tipo de consequência infeliz. Sócrates caracteriza dessa forma. A infelicidade ela se dá por ignorância. Professor, então quer dizer que a felicidade se dá por conhecimento? Não. Não é verdadeiro a gente afirmar isso. O que a gente pode afirmar? Porque senão a gente estaria colocando a filosofia como né, uma ponte de salvação. Né? Enfim, não é essa a ideia. Mas o que a gente pode conceder aí, certo? A filosofia, ela dá, pelo menos essa filosofia do Sócrates, né, de caráter socrático, e o Platão também vai defender muito isso, ela te dá a possibilidade de você evitar problemas, evitar a infelicidade. Isso não garante que você seja feliz, mas convenhamos, se você evitar a infelicidade por conhecimento, graças ao conhecimento, já é uma grande coisa. Né? Ainda que você fique no 0 a 0, mas é melhor estar no 0 a 0 do que infeliz. A infelicidade ela acontece no fenômeno de busca do conhecimento, mas ela é diferente da infelicidade no estrito, no sentido geral, certo? Porque a felicidade do conhecimento é aquela que faz parte do processo de conhecimento. Então, quando você está aprendendo, você pega e cai, você está aprendendo a andar, você pega e cai, né, é sofrível, mas você está aprendendo. Mais cedo ou mais tarde você vai deixar de cair. Né? Quando você está aprendendo a fazer um prato novo na cozinha e tal, e a primeira vez que você faz fica ruim, é triste, você fica triste. Você vai ficar triste. Pô, perdi meu tempo, né? Perdi ingredientes, o pessoal ainda ficou tirando onda e tal, né? Da comida que eu fiz. Mas você vai ficar com aquilo na cabeça, pô, onde foi que eu errei, né? E aí você vai buscar e tal, você vai buscar aprimorar, e aí. Então, a infelicidade que está associada ao conhecimento, ela é de um nível diferente, porque no outro dia você acorda inspirado, não, agora eu vou tentar fazer de novo. Né? Igual a criança, quando cai, ela chora, mas depois ela levanta, daqui a pouco ela nem lembra que estava chorando. Certo? Então é assim na vida adulta também, a gente vai e bota pra frente, né? Não, eu vou conseguir fazer e tal. É diferente dessa infelicidade que é gerada pela ignorância, porque você está sozinho no escuro, você não tem conhecimento. E aí você fica infeliz, né? E aí você não sabe o que fazer. Certo? Então Sócrates, ele. E por isso que o pessoal da psicologia respeita muito o Sócrates também, por conta dessa abordagem dele, dizer que tudo está no eu. Né? E se você consegue melhorar o eu, você consegue resolver, inclusive, os problemas que afligem esse eu. Mas para resolver esses problemas que afligem esse eu, você precisa desmontá-los, desamarrá-los, né? Aquele nó que está ali dentro de você, certo? Então, esse nó ele é gerado muitas vezes por problemas de compreensão. Né? Aquela coisa que muitas pessoas, né, já veio, vários alunos já, professor, pô, achava que o fulano era meu amigo, o cara me sacaneou, então, pô, estava apaixonado por alguém, essa pessoa não me corresponde e tal, não sei o quê. Coisas desse tipo, né? Mas que na verdade às vezes a própria pessoa que não está analisando. Né? Mas o que é? Você está apaixonado, mas sabe o que significa amor realmente? Né? Não é uma coisa assim só de momento, né? Ou então a amizade. Né? É fácil culpar os maus amigos, né? Mas se você, isso foi dito também lá no outro vídeo, se você não assume a responsabilidade de ter deixado eles entrarem na sua vida. Né?
Bem, gente, para finalizar, a gente tem que lembrar o seguinte, que o Sócrates ele não estava sozinho, tá? Na época dele, tinha um grupo de filósofos que assim, era uma rivalidade que partia mais do Sócrates contra eles e menos deles contra o Sócrates, certo? No caso, os sofistas. E por que o Sócrates se incomodava com os sofistas? Né? Porque o Sócrates defendia, tá, gente, a verdade com V maiúsculo. Então a verdade com V maiúsculo, ela é uma entidade real, certo? Ela é uma coisa que, como eu disse para vocês, não é um enfeite. Ela impacta diretamente nas nossas vidas. Uma vida de mentiras, uma vida de falta de conhecimento, ou seja, de falta de conhecimento como acesso à verdade, se torna uma vida precária, certo? Já os sofistas, eles vão defender um outro conceito de verdade. Eles não vão dizer tipo assim, como tem infelizmente muito professor de filosofia que comete esse equívoco, né, que diz assim: "Ah, o Sócrates defendia a verdade e os sofistas defendiam a mentira". Eu já vi isso aí, tem até em livro de filosofia essa bobagem, né? Os sofistas não defendiam a mentira, tá, gente? O que ocorre é que os sofistas defendiam um outro tipo de verdade, uma verdade relativa, uma verdade construída, consensual, né? É uma verdade que é resultado da relação de pelo menos duas pessoas. Então aquelas duas pessoas, elas entram num acordo em relação a determinada coisa, né? Ó, vamos chamar isso aqui disso aqui, certo? E pessoa A e pessoa B concordam com isso, então aquilo torna-se, né, um fato. Então eles criam uma verdade a partir dessa relação contratual. Não existiria, então, uma verdade além dessa verdade que é construída. Certo? Isso, assim, gente, convenhamos, né? É interessante isso aí, porque, embora não queira descartar aqui o pensamento do Sócrates, né, mas esse lado também, contratual, consensual, ele diz muito, né, da nossa realidade hoje, inclusive. Né? E mesmo se a gente for pegar, assim, por exemplo, claro que existe um objetivo, uma objetividade, né, nesse acordo aí. Porque se a verdade ela não está além nem a quem, ela está no acordo, uma vez que o acordo é quebrado, certo? Então você perde completamente a noção de verdade. A verdade ela está contida ali. Se você rompe com isso, então não existe mais verdade em outro lugar. Ela estava justamente no acordo, na palavra de duas pessoas. Se uma delas quebra esse acordo, então já era. Né? O Sócrates não. Então, eu até dei um exemplo. Né? Por exemplo, relacionamentos socráticos, vamos supor que exista um relacionamento socrático, assim, onde a pessoa, uma delas, a menina, por exemplo, seja uma pessoa fã do Sócrates, tá? E aí ela descobre que o namorado dela traiu ela. Né? Aí uma amiga dela chega, e agora o que tu vai fazer? Ela chega e diz: não, eu vou dar uma chance para ele. Aí a amiga dela diz: como assim tu vai dar uma chance? Pô, o cara te traiu e tal. Aí ela vai dizer assim, sendo socrática, ela vai dizer: ora, ele não conhece a verdade, então ele merece uma chance. Porque ele está na ignorância, ele está num estado de ignorância. Então eu tenho, né, como eu gosto dele, como eu amo ele, apesar desse erro, eu vou dar mais uma chance para ele entender o que é o conceito do verdadeiro amor. É uma chance, uma oportunidade para ele aprender. Certo? Aí a amiga vai dizer: olha, boa sorte, né? Enfim, num relacionamento sofista, por exemplo, só para a gente entender aqui, né, não haveria isso aí, não haveria necessidade de uma segunda chance, porque tudo está concentrado no acordo. A não ser que haja uma segunda negociação, entendeu? Tipo, mas aí, enfim, é porque existe essa possibilidade, né? Olha, vamos começar de novo e tal, e vamos fazer um novo acordo, mas agora, né? Agora é claro, né, gente? Tipo, quando você vai se relacionar com alguém, você não tira um contrato, né? Até brinquei isso em sala de aula, você não vai tirar debaixo da mesa ali, naquela noite romântica ali com x-salada, né? Você tira debaixo da mesa um contrato e diz: olha, tá aqui, ó, assina aí e tal, né? Porque não é assim que funciona. Mas as pessoas também não, elas acertam muitas coisas nas palavras, certo? Naquilo que é dito e acordado entre os dois. Né?
Então é isso, né, gente? Acho que, de forma resumida, nós falamos que o Sócrates é o primeiro filósofo, pelo menos o mais relevante, né, dentro aí da história do pensamento ocidental, a trazer o Logos, que estava ali focado na natureza, e pegar esse Logos e focar para o próprio ser humano. E a partir daí fazer alguns questionamentos, né? No sentido de quem sou eu? Né? Quem é esse que conhece? Tá, beleza, a gente conhece, mas quem sou eu? Né? Então, quando isso acontece, é quando a filosofia ela passa a colaborar, né? Conceitualmente, oferecendo reflexões, e isso aparece direto na obra do Platão, né? Que o Sócrates, não existe nenhum livro do Sócrates, tudo que se sabe do Sócrates foi encontrado nas obras do Platão, certo? O Sócrates ele não escrevia. Eu não estou dizendo que ele fosse analfabeto, mas o fato é que ele não deixou nada registrado. Tá? Mas o fato é que nos livros do Platão existem vários, pelo menos na fase socrática do Platão, né? Que é a fase inicial lá, são os diálogos socráticos. Nesses textos aparece muitos debates sobre os conceitos. E a razão desses debates é justamente fazer com que a verdade que está lá, em algum lugar lá, ela apareça. Então eles debatem sobre coragem, como eu já falei, né? Sobre justiça e tal. Então é um período da filosofia onde todo o alicerce aí para discussão ética, para discussão política, né? Ela é pautada. Né? Então o alicerce para o que viria a ser discutido mais aprofundado depois aí com Platão e depois mais posteriormente com Aristóteles, é posto aí pelo Sócrates. Né? E aí, esse eu então, ele não é o centro de tudo, tá? Né? Quando eu digo assim que o conhecimento está voltado para o eu, ele não quer dizer que está voltado só para o eu, mas e que não haja, ou seja, que a verdade está dentro de mim, a verdade é como se eu partilho, a verdade está dentro de mim, sim, mas essa mesma verdade que está dentro de mim está dentro das outras pessoas também. Né? E o que possibilita o entendimento de todas as pessoas é justamente a racionalidade. Tá? O socratismo ele lembra muito o cristianismo com essa essencial diferença. Sócrates não coloca a questão de fé, né? Ele fala sobre o entendimento. Então você precisa realmente entender. Então, essa mesma verdade que está dentro de mim, que está dentro das outras pessoas, no cristianismo é Deus. Né? No Sócrates é o eu, a alma, que é uma coisa divina, certo? Mas ela está aqui na vida, ela está no mundo, ela precisa se aprimorar, melhorar cada vez mais. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui também, junto com esse vídeo, as perguntas, tá? Para vocês responderem. E a gente se vê em sala de aula. Um abraço, até mais.